حبك وقوة شفائك املأني الآن املأني الآن هبني كل حبك وقوة شفائك املأني الآن املأني الآن أسجد أمام عرشك فوق كل اسم أرفع اسمك ليس مثلك بين الآلهة دمك يطهر دمك يحرر دمك يطهر دمك يحرر دمك يطهر دمك أنت عظيم وليس مثلك 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 Bom dia, amados irmãos, Shalom. Estamos ao vivo para mais um estudo bíblico. E hoje nós vamos dar sequência ao estudo do livro de Deuteronômio, tá ok? Veremos aí o capítulo 17, 18 e, se possível, também o 19, tá ok? Mas antes da gente começar aí, peço para que os irmãos se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem esta mensagem, compartilhem os nossos estudos, tá ok? Para que a palavra chegue a mais irmãos e edifique a mais famílias. Se o irmão quiser acompanhar aí, pegue sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 17. Eu estarei usando hoje a versão King James Fiel 1611, tá ok? Vamos começar. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus nenhum novilho ou ovelha em que haja defeito ou deformação,
pois é uma abominação para o Senhor teu Deus. Se for encontrado entre vós, dentro de alguma das tuas portas, que o Senhor teu Deus te dá, homem ou mulher que tenha cometido iniquidade aos olhos do Senhor teu Adonai, ao transgredir o seu pacto, e tiver ido e servido outros deuses, e tiver adorado ao sol, ou à lua, ou a algum exército do céu, o que eu não ordenei, e se for dito, e tiveres ouvido isso, e indagado diligentemente, e eis que é verdade, e certo, que tal abominação ocorra em Israel, então trarás o homem ou a mulher que cometeu essa iniquidade às tuas portas, e esse homem ou essa mulher os apedrejará com pedras até que morram. Então, aqui, meus irmãos, a lei do Todo-Poderoso antigamente era muito clara. Idolatria, servir a outros deuses, né, os falsos deuses, os demônios, era punível com a morte, tá ok? É claro que hoje isso não... eles não vigiam mais isso, tá ok? Isso não está mais valendo. Até porque o próprio Messias, né, que agora é o nosso, o nosso sacrifício verdadeiro e, né, o último e único, ele abomina, né, a questão de você matar o próximo. Ele prega para que você ame ao próximo como a ti mesmo. Então, se você ama o próximo como a ti mesmo, você o mataria. Então, isso daqui era aquele, né, a lei que era vigida ali no período antigo de Israel. Pela boca de duas testemunhas ou três testemunhas, aquele que me receber a morte será morto, mas pela boca de uma única testemunha, ele não será morto. Então, para que o testemunho antigo ele fosse válido, duas pessoas teriam que comprová-lo, tá ok? As mãos das testemunhas serão as primeiras sobre ele para matá-lo, e depois as mãos do todo o povo. Assim afastarás o mal do vosso meio. Se surgir uma questão demasiadamente difícil para ti em juízo, entre sangue e sangue, entre apelo e apelo, e entre golpe e golpe, sendo questões de controvérsia dentro das tuas portas, então te levantarás e subirás ao lugar que o Eterno, teu Adonai, escolher, e virás aos sacerdotes e levitas e ao juiz que houver nesses dias, e indagarás, e eles te mostrarão a sentença do juízo, e farás conforme a sentença que te mostraram, no lugar que o Eterno escolher, e cuidarás de fazê-lo conforme tudo o que te disserem, conforme a sentença da lei que eles te ensinaram e conforme o juízo que eles te disserem, farás. Não te desviarás da sentença que eles te mostrarem, para a mão direita, nem para a mão esquerda. Então, aqui você cometia algo e você era julgado né, pelos levitas, pelos sacerdotes e pelos juízes. Porém, temos uma diferença. Esse povo, naquele tempo, era escolhido pelo Todo-Poderoso. Então, eles tinham o poder e a verdade para julgar. Eles não eram vendidos, né? Eles não eram corrompíveis. Ao contrário, nos dias de hoje, né? A gente vê que a lei é falha, as pessoas que estão ali para fazê-la cumprir são os que a deturpam, são os piores, né? Então, hoje em dia, eu não aconselho o irmão a seguir aí esses falsos líderes, tá ok? Porém, se você fizer algo de errado, pode ter certeza que a lei branca de hoje vai te pegar. E você sendo uma pessoa humilde, dificilmente você conseguirá escapar aí da punição, tá ok? A não ser que seja realmente correto puni-lo. E já a gente vê que aqueles que realmente fazem algo errado e são pessoas de poder, né, de influência, esses, o poder da lei não os alcança, né? Um exemplo aí a gente vê o nosso presidente, né, o Lula, um ladrão, né, condenado, está solto e virou presidente. Então, é um péssimo exemplo para uma nação, né? O exemplo que o crime hoje em dia compensa, tá ok? Mas o Todo-Poderoso está vendo tudo isso e nada foge ao seu olho e à sua justiça. Uma hora virá.
E o homem que agir presunçosamente e não ouvir o sacerdote que se levantar para servir ali diante do Senhor teu Deus, ou ao juiz, esse homem morrerá, e afastarás o mal de Israel. E todo o povo ouvirá e temerá, e não mais agirá presunçosamente. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, e a possuíres, e nela habitares, e dizeres, porei um rei sobre mim, como todas as nações que estão ao meu redor. E aqui foi a grande falha do povo de Israel. Foi eles terem querido ali um rei, né? Querendo ser igual às nações ao redor, coisa que o Todo-Poderoso mesmo tinha exortado para que eles não o fizessem. Ali começou todo o período de desgraça para aquele povo. Tu colocarás um rei sábio sobre ti, a quem o Senhor teu Deus escolher. Um dentre os teus irmãos será rei sobre ti, e não poderás pôr sobre ti um estrangeiro, que não seja teu irmão. Mas ele não multiplicará cavalos para si mesmo, nem fará com que o povo retorne ao Egito a fim de multiplicar os cavalos. Porque o Senhor vos disse: daqui em diante não mais voltareis por esse caminho. Tampouco multiplicará esposas para si mesmo, para que seu coração não se desvie, nem multiplicará grandemente para si prata ou ouro. Então quer dizer aqui, meus irmãos, não terá mais esposas, não terá mais riquezas. É aquilo que o Pai te der, tá ok? E acontecerá que quando ele se assentar no trono de seu reino, que ele escreverá para si uma cópia desta lei em um livro, do que está diante dos sacerdotes, os levitas, e ficará com ele, e ele o lerá todos os dias de sua vida, para que possa aprender e temer ao Todo-Poderoso, e guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para fazê-los, para que o seu coração não se exalte acima dos seus irmãos, e para que ele não se desvie do mandamento, para a mão direita ou para a esquerda, a fim de que se prolongue os seus dias no seu reino, e ele e os seus filhos no meio de Israel. Então a gente sabe que como que a gente faz aí para a gente ter uma vida tranquila, feliz, né, próspera, do jeito que o Eterno quer para a gente, né? Não se desviando dos caminhos, né? Capítulo 18. Os sacerdotes, os levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança com Israel. Comerão das ofertas queimadas ao Senhor e da sua herança. Então aqui, olha só, o dízimo que os levitas comeriam, que o povo comeria, era comida, meu amigo. Era simplesmente alimento, tá ok? A leitura é bem clara. Por isso não terão herança entre seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como disse a eles. E isto será devido aos sacerdotes pelo povo, daqueles que oferecerem um sacrifício, seja boi ou ovelha, e darão ao sacerdote o ombro e as duas faces e o bucho. A ele darás também as primícias do teu grão, do teu vinho, do teu azeite, e a primeira tosquia das tuas ovelhas, porque o Senhor teu Adonai o escolheu dentre todas as tuas tribos, para que ministres no nome do Senhor, ele e os seus filhos para sempre. Então, os levitas, a parte da herança deles era o sacerdócio, né? Era a comunhão direta com o Todo-Poderoso, tá ok? Ele cuidava de tudo ali, de toda a parte, digamos, litúrgica, né? Do templo ali, do tabernáculo para o Todo-Poderoso. E se um levita vier de alguma das tuas portas, de todo o Israel, onde ele peregrinou, e vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Eterno escolheu, então ele ministrará no nome do Senhor teu Deus, como fazem todos os seus irmãos, os levitas, que ali ficam de pé diante do Eterno. Eles terão porções iguais para comer, além daquilo que resultar da venda de seu patrimônio. Quando chegares à terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações dessas nações. Então, meus amados, é uma exortação clara e objetiva. Quando você for para uma terra que tenha costumes pagãos diferentes, que você não faça aquilo.
que você não siga os costumes das nações, dos povos, siga apenas a doutrina pura e simples do Todo-Poderoso, tá ok? E não se encontrará entre vós ninguém que faça o seu filho ou a sua filha passar pelo fogo. Isso aqui, meus irmãos, é o famoso rito a Moloque, é o culto a Moloque. Né? Israel antigamente tinha muito disso, eles entregavam seus filhos a Moloque, né? Passavam ele ao fogo. É o sacrifício, né? Nos dias de hoje, o equivalente é o aborto, tá ok? A plataforma aqui, muitos têm medo de falar essas palavras, eu falo sem medo, eu não estou preocupado com like, com fama, com nada disso. Então, é aborto. É simples assim, não é interrupção de vida não, é aborto mesmo. É o equivalente aí ao que eles faziam ali no período antigo, passando seus filhos no fogo a Moloque. Ou que use de adivinhação, então quer dizer, a bruxaria, né? Aquelas pessoas que consultam os mortos, que chamam as pessoas aí para interpretar sonhos, enfim, toda essa porcaria. Ou que observe os tempos, né, os adivinhos, né? Ou um agoureiro ou um feiticeiro. Então aqui já está muito claro. E não se envolva com essas práticas. Não se envolva. E o Brasil é extremamente diabólico nessa parte. Tem muitas pessoas, muitos feiticeiros, agoureiros, candomblé, terreiro, enfim, macumba. Toda essa prática que aos olhos do Pai é maligna, tá ok? Ou um encantador, ou alguém que consulte espíritos de adivinhação, ou um bruxo, ou alguém que consulte os mortos. Então a mensagem é muito clara, tá ok? Ela mesmo se explica. Porque todas essas coisas são uma abominação ao Eterno. Abominação, meus irmãos. Não é algo que ele vai pensar se é bom ou ruim, não. É uma abominação, ponto. E por causa dessas abominações, o Eterno, teu Adonai, os expulsará de diante de ti. Então, você será expulso, execrado, exterminado. Você para ele será um nada, tá ok? Tu serás perfeito com o Senhor teu Deus, porque essas nações que possuíras deram ouvidos a observadores de tempos e adivinhos. Mas quanto a ti, o Senhor teu Deus não permite que o faças. O Senhor teu Deus levantará para ti um profeta do teu meio, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis, conforme tudo o que desejastes do Senhor teu Adonai em Horebe, no dia da assembleia, dizendo: Não ouvirei novamente a voz do Eterno, nem verei este grande fogo outra vez, para que não morra. E o Eterno me disse: Eles bem falaram aquilo que disseram. Levantarei para eles um profeta dentre os seus irmãos como tu, e colocarei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E acontecerá que, quem não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requerirei dele. Mas o profeta que ousar falar uma palavra em meu nome, que eu não tenha lhe ordenado que fale, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. Isso aqui a gente vê muito nos dias de hoje, né? Quem gosta muito de fazer esse papel aqui são os pastores, né, meus irmãos? Das denominações evangélicas. Isso aqui é muito atual. E se disser em teu coração, como conheceremos a palavra que o Eterno não falou? Quando um profeta falar em o nome do Senhor, se o assunto não se cumprir nem acontecer, este assunto que o Senhor não falou, mas o profeta falou presunçosamente, não o temerás. Então, quando esses falsos pastores das denominações fazerem aí as suas profecias e essas não forem cumpridas, meus irmãos, eles não estão em comunhão com o Todo-Poderoso. A palavra está falando. Eu vou repetir aqui mais uma vez esse versículo, prestem muita atenção. E se disseres em teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando um profeta falar em o nome do Senhor, se o assunto não se cumprir nem acontecer, esse assunto que o Senhor não falou,
mas o profeta falou presunçosamente, não o temerás. Ok? Então, aqueles que falam e não acontecem, esses falsos pastores, meus irmãos, eles não estão em comunhão com o Pai, eles estão te enganando. Eles estão usando a influência e a própria palavra em benefício próprio. Ok? Então, tome muito cuidado com isso. No capítulo 19, meus irmãos, diz assim: quando o Senhor teu Deus expulsar as nações cuja terra o Senhor teu Deus te dá, e as sucederes e habitares em suas cidades e em suas casas, separarás 3 cidades para ti no meio da tua terra, que o Eterno, teu Adonai, te dá para possuí-la. Prepararás um caminho e dividirás os termos da tua terra, que o Eterno, teu Adonai, te dá, como herança, em 3 partes, para que todo homicida possa fugir para lá. E este é o caso do homicida que fugirá para lá, para que viva aquele que matar o seu próximo sem intenção, a quem não odiou nos tempos passados. Como quando um homem entra no bosque com o seu próximo para cortar madeira, e a sua mão desferir um golpe com o machado para cortar a árvore, e a lâmina escapar do cabo e ferir o seu próximo, de modo que morra, ele fugirá a uma dessas cidades e viverá. Então, aquele irmão que acontece aí de matar alguém sem intenção, naquela época existia essas 3 cidades refúgio, tá ok? Para que esses irmãos fugissem para lá, acerca de se livrar aí da vingança daqueles parentes daquela pessoa que morreu, tá ok? Para que o vingador do sangue não persiga o homicida, enquanto o seu coração estiver enfurecido, e não o alcance, porque o caminho é longo, e lhe mate, porque ele não foi culpado da morte, porque não o odiava nos tempos passados. Ok? Fique bem claro. Não é que o Todo-Poderoso deixe que você mate, mas ele é justo. E quando você mata alguém sem a intenção verdadeira, por acontecer um acidente, então ele é justo, e sendo o justo, porque ele não é homem, tá ok? Ele é justo, ele pede ali para que eles façam essas cidades refúgio, para que essas pessoas encontrem abrigo lá e fujam ali assim dos vingadores, né? Por isso te ordeno dizendo, separarás para ti 3 cidades, e se o Senhor teu Deus aumentar os teus termos, como ele jurou aos teus pais, né, como ele falou, e te der toda a terra que prometeu dar aos teus pais, se guardardes todos esses mandamentos para cumprirdes o que te ordeno nesse dia, de amar o Senhor teu Deus e de andar sempre nos seus caminhos, então acrescentarás para ti mais 3 cidades, além destas 3, para que não se derrame sangue inocente em sua terra, que o Eterno teu Adonai te dá como herança, e para que não haja sangue sobre ti. Mas se algum homem odiar o seu próximo e ficar à espreita, e à sua espera, e se levantar contra ele, e o ferir mortalmente, de modo que morra e fugir a uma dessas cidades, então os anciãos de sua cidade o mandarão buscar e o tirarão dali, e o entregarão na mão do vingador de sangue, para que morra. Então, se você matasse alguém, né, é muito claro, por vontade própria, e você fugisse para aquelas cidades, refúgio, os anciãos dali, né, que eram os líderes daquela região, daquela cidade, ele mesmo colocaria você para fora e entregaria na mão daquela pessoa ali do vingador, tá ok? Do parente. O teu olho não se impedirá, se apiedará dele, mas removerás de Israel a culpa do sangue inocente, para que tudo vá bem contigo. Não comerás o marco do teu próximo, que desde tempos antigos colocaram na tua herança, que herdarás na terra que o Eterno teu Adonai te dá por possessão. Não se levantará uma única testemunha contra um homem, por alguma iniquidade ou por algum pecado, em algum pecado que peque. Da boca de 2 testemunhas ou da boca de 3 testemunhas se estabelecerá a questão.
Se uma falsa testemunha se levantar contra algum homem para testemunhar contra ele, o que é errado, então os dois homens entre quem houver a controvérsia ficarão de pé perante o Eterno, diante dos sacerdotes e dos juízes que existirem naqueles dias. E os juízes indagarão diligentemente. E eis que, se a testemunha for uma falsa testemunha e testemunhar falsamente contra seu irmão, então fareis a ele o que ele pensou fazer a seu irmão. Assim tu tirarás o mal do teu reino. E aqueles que permanecerem ouvirão e temerão, e a partir de então não cometerão mais esse mal entre vós. E o teu olho não se apiedará, mas será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então, como o Messias nos mostra, né, meus irmãos? Naquela época, era olho por olho e dente por dente, quando era uma causa justa, tá ok? Então é isso, meus amados. O estudo de hoje, tá ok? Paramos aqui no capítulo 19. Na semana que vem a gente dá sequência aí nesse estudo. Sexta-feira teremos mais um vídeo aí no canal. A gente vai tentar mostrar aí um pouco sobre a questão dos gigantes na Bíblia, tá ok? Fazer um compiladão aí, um estudo bem completo para os irmãos. Talvez tenha parte 1, parte 2 aí, tá? Tem bastante material. Eu quero tentar mostrar tudo que eu tenho aqui a respeito deles. Mas o foco mesmo será bíblico, tá ok? Então, desde já agradeço aos irmãos que vierem aí a assistir essa live. Peço que compartilhem a mesma. Ajudem a divulgar os estudos, tá ok? Um abraço. Tenham todos uma excelente quarta-feira, uma excelente semana. Fiquem todos na paz e até o próximo estudo. هبني من نار روحك وقوة كلامك يملأ